ouvir a voz do Salvador. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses 3, de 1 a 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, formando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, Filipenses é uma carta muito interessante, porque Paulo escreve a uma igreja a quem Paulo tem muito carinho. Paulo considerava muito a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses era uma igreja amada por Paulo, porque quando Paulo estava numa situação muito difícil, essa igreja um dia manda ajuda para Paulo, manda alguém para visitar Paulo. É uma igreja que Paulo levava no coração. Como nós vimos hoje lá no Encontro de Casais, era uma igreja a quem Paulo tinha carinho, né? Paulo tinha muito carinho a essa igreja. E se você tiver curiosidade, é pequenininho o livro de Filipenses, só são 4 capítulos. No primeiro capítulo, Paulo vai falar do carinho, conversar com a igreja, tratar a igreja com muito mimo. Só que aqui no capítulo 3, Paulo fala de uma forma mais ríspida, mais dura, não com a igreja, mas com algumas pessoas que estavam dentro da igreja. E Paulo aqui está escrevendo para a igreja do Senhor, para aquelas pessoas que conheciam o Senhor. E Paulo fala de uma preocupação grande que ele tinha. Hoje pela manhã, no momento devocional lá com os casais, eu compartilhei o texto de Mateus, que fala que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E disse de uma frase que a minha mãe me ensinou e que só agora ela faz sentido para mim de uma forma mais real, que é: só importa o que importa. E por isso eu quero conversar com vocês essa noite sobre isso. Só importa o que importa, e o que importa é Cristo. Só importa o que importa, e o que importa é Cristo. Paulo, na sua preocupação pastoral, na sua ânsia por cuidar daquela igreja, ele manda uma carta, e aqui ele vai dizer de uma preocupação que ele tinha no coração. E primeiro, ele vai dizer para a igreja assim: gente, as heresias não importam. Queridos, Paulo olha para a igreja e fala assim: acautelai-vos, quer dizer, cuidado, para um pouquinho, presta atenção. E Paulo usa essa palavra 3 vezes, e na Bíblia, quando um autor quer enfatizar alguma coisa, ele repete essa coisa, geralmente 3 vezes, como Isaías, que fala: santo, santo, santo é o Senhor. Paulo olha para o povo e fala assim: olha, toma cuidado, que no meio da igreja
pode estar acontecendo algumas coisas que estão tirando vocês do foco, que vocês não estão olhando aquilo que é mais importante, e estão olhando aquilo que não tem importância nenhuma. E Paulo, queridos, estava falando para judeu, para o povo de Deus, para o povo escolhido por Deus, para o povo que a Bíblia diz que é um povo que teve o privilégio de guardar os oráculos do Senhor. Paulo está falando para aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, que entregaram as suas vidas para Jesus, mas que traziam algumas práticas do judaísmo, que traziam algumas práticas do seu farisaísmo, da sua forma religiosa de olhar o mundo. E Paulo fala assim: toma cuidado com os cães. Irmãos, cão para o judeu é uma coisa quase que nojenta, porque cão não pode ser sacrificado e cão não pode ser comido lá, né? Porque em outros países as pessoas comem cão, mas lá não. Então cão para o judeu é uma coisa da pior espécie, parecido com um porco, o que o porco representa para o judeu. E Paulo fala assim: olha, toma cuidado, que no meio de vós há cães. Toma cuidado com os maus obreiros. Na igreja estava começando a aparecer pessoas que ensinavam algo que não era bíblico, algo que não era de Cristo, algo que não era aquilo que Paulo acreditava. E Paulo acreditava na palavra do Senhor, porque ele foi chamado pelo Senhor. E Paulo mexe em uma coisa, queridos, que é essencial para o judeu, que é a circuncisão. E Paulo fala assim: ó, cuidado com a falsa circuncisão. E é interessante que a palavra circuncisão e a palavra mutilação são duas palavras que se parecem no grego, e Paulo faz um jogo entre duas palavras para dizer para o povo assim: ó, vocês pensam que estão sendo circuncidados, mas vocês estão sendo mutilados. E a circuncisão para o judeu era algo muito importante, que era um símbolo. O prepúcio do pênis do homem era cortado, como se hoje nós fizéssemos uma cirurgia de fimose. E isso mostrava que aquele povo era povo de Deus, e aquilo era muito importante para o povo, porque quem não era circuncidado não fazia parte do povo de Deus. Quem não era circuncidado não tinha seus pares. E isso era algo tão importante que Paulo fala assim: opa, toma cuidado com a falsa circuncisão. Tem uma história que eu sempre lembro, da época que eu estava no segundo grau, eu estudava ali no colégio Tiradentes, no primeiro grau. Eu tinha um amigo que eu conhecia, e nós sempre estudamos juntos, e ele era de uma outra igreja, e a gente fazia trabalho junto. Ele vivia lá em casa, e conversávamos sobre igreja. E chegou uma época que ele começou a tocar o terror na escola, aprontar, namorar muito, aprontar muito, fugir, uma coisa fora do normal que ele faria. E um dia eu chamei ele para conversar, falei assim: ei rapaz, o que está acontecendo? Você não é crente? Você abandonou a fé? Ele falou assim: não, Daniel, é o seguinte, é que mês que vem eu vou batizar, e aí eu tenho que aproveitar esse mês. Eu tenho que aproveitar bem muito, porque na hora que eu batizar, acabou, não posso mais. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu lembrei desse meu amigo. Paulo está falando uma coisa muito maior do que a nossa religião. Paulo está falando uma coisa muito maior do que o presbiterianismo. Paulo está falando uma coisa muito maior do que o calvinismo. Paulo está falando de Cristo, que a coisa mais importante é Cristo. E Paulo fala assim no versículo 3, vamos ler junto o versículo 3? Vamos lá? Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. É isso que Paulo está falando, queridos. Paulo não está querendo saber se a pessoa é circuncidada ou se não é circuncidado, se as pessoas consideravam só quem era circuncidado que podia adorar a Deus. Paulo está dizendo assim: ei, tem uma coisa muito maior do que isso, tem uma coisa muito maior do que a nossa religião, tem uma coisa muito maior do que essas besteiras que nós ficamos nos prendendo. Porque fala assim: olha, nós é que adoramos em espírito. É muito bonito olhar o ministério de louvor aqui, louvando ao Senhor, e percebendo na vida deles a alegria de louvar o Senhor. E nós cantamos uma música que diz: grande é o meu Deus, Ele é o início,
Ele é o fim. É desse Deus, na figura de Jesus Cristo, que Paulo está falando. Paulo não quer saber do que estava acontecendo. Aliás, Paulo mostra para as pessoas que a proposta é muito maior. E a pergunta que fica no meu coração é: queridos, será que nós temos algumas heresias que estão nos afastando de Cristo? Será que a nossa religião está sendo mais importante do que o próprio Cristo? Quando eu era criança na igreja, e eu cresci aqui, então, portanto, muitos de vocês me acompanharam aqui. Quando eu era criança na igreja, a gente ficava discutindo algumas coisas, isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz. Ouvir música pode, do mundo pode, ouvir música do mundo não pode, usar roupa do mundo pode, sabe essas discussãozinhas de pode e não pode? E aí, 15, 20 anos depois, eu vou para um seminário, chego numa igreja e vou pastorear os irmãos, e leio a palavra do Senhor, e olho alguns irmãos, e as coisas continuam as mesmas, porque a gente está discutindo a circuncisão, e às vezes a gente está sendo mutilado, como diz a palavra que Paulo brinca aqui, e a gente não percebe que a essência não é essa, que o que importa não é isso. Irmãos, nós temos que fazer parte, não do grupo que é religioso, e veja que eu não tenho nada contra a religião, até mesmo porque eu resolvi ser pastor dentro de uma religião, porque eu não consigo viver sem religião, e eu não consigo estar em outra igreja que não seja a igreja presbiteriana, e eu fui para um seminário presbiteriano, e eu sou muito feliz por servir ao Senhor na igreja presbiteriana, só que eu não posso fazer parte só da igreja presbiteriana, eu tenho que fazer parte daqueles que adoram em espírito, daqueles que tiveram o seu coração circuncidado, e não daqueles que tiveram apenas o seu prepúcio circuncidado, daqueles que chegam na igreja e entendem que quando eu vou entregar um dinheiro ali dentro, daquilo que se chama gasofilácio, eu não estou pagando uma parcela de um boleto, eu estou olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu confio tanto no Senhor, eu agradeço tanto ao Senhor, que eu estou aqui de coração entregando aquilo que é seu. É assim, queridos, nós precisamos olhar o Evangelho como ele é, e se o que importa é Cristo, Paulo chama a atenção do povo e vai falar assim: gente, em primeiro lugar, as heresias não importam. Só que Paulo continua, e no versículo 4 diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. E Paulo nos dá outra lição, ele diz assim: além das heresias não importarem, a força do teu braço não importa. Irmãos, Paulo faz uma lista aqui, e você pode achar que Paulo era meio prepotente, porque é como se Paulo tivesse no dia de hoje dizendo assim: gente, eu sou o que há, eu sou o cara. Como um homem falou hoje lá, né? Eu sou o cara da música do Roberto Carlos. Eu sou aquilo que existe em noção de religião. Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia. E o judeu tinha isso como uma regra, porque a lei dizia que no 8º dia toda criança tinha que circuncidar. O judeu não ia lá apresentar a criança ao templo só, como nós fazemos. O judeu ia lá e circuncidava a criança ao 8º dia, e Paulo foi. Então Paulo já está quites com a lei. Paulo diz assim: gente, além disso, obrigado, além disso, eu pertenço ao povo de Israel. Paulo não era alguém como nós, que foi alcançado pela graça depois do povo. Paulo foi alguém que era do povo, o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, aqueles a quem o evangelho veio primeiro. Paulo fala assim: opa, eu sou desse povo. Tem mais, eu não sou só desse povo, como eu sou da tribo de Benjamim. Tanto é que o seu nome era Saulo, por conta do rei Saul. Veja que Paulo está dizendo assim: gente, sabe, eu podia confiar muito em mim, porque eu tenho tudo isso, mas tem mais, eu sou um verdadeiro hebreu. Paulo foi nascido numa família lá em Tarso.
O seu avô era romano, por isso que ele tinha cidadania romana, mas ele era um hebreu, lá de dentro do povo, que vivia as agonias do povo. E não era só isso, irmãos, Paulo era um cumpridor da lei. A lei dizia faça, e ele fazia. A lei dizia não faça, e ele não fazia. Paulo seguia tanto, que Paulo perseguia a igreja. Paulo matava os cristãos, Paulo prendia os cristãos, aqueles que queriam adorar esse tal de Cristo, que eles não acreditavam, Paulo ia lá e matava. E Paulo era irrepreensível na lei. Sabe por que Paulo se apresenta? Paulo se apresenta para dizer assim: gente, se tem algum de vocês aqui que tenha inocência de pensar que são bons, eu quero dizer, o bom sou eu, porque eu sigo a lei todinha, e nem por isso eu acho que é a coisa mais importante da vida. Irmãos, esse fim de semana nós fomos abençoados lá no encontro de casais. O Ministério de Louvor trabalhou muito. O Ministério de Louvor fez muito, também o de louvor foi lá, né? O de casais. E talvez o Ministério de Casais possa até pensar: poxa, eu fiz parte disso. É verdade, você fez parte, mas quem plantou, quem regou e quem vai colher é o Senhor Jesus, porque não é a força da tua mão. E Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folhas, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, por mais que você seja alguém que trabalha muito na obra do Senhor, por mais que às vezes você caia na besteira de imaginar que com o teu trabalho pessoas estão sendo edificadas, e é verdade, Deus está te usando, glória a Deus por isso, mas não é essa a questão, porque no dia que você não quiser, Deus levanta outro. Se as pessoas não quiserem participar do Disque Paz, Deus vai levantar outras pessoas. Se esse grupo não puder ser formado agora, em outro tempo Deus vai levantar outros, porque a obra é do Senhor e não é nossa. O que vale, irmãos, não é a força do teu braço, mas é o braço que te dá força. Não é a tua obra, mas é aquele que abençoa e que é o dono da obra. Eu gosto muito de quando Jesus estava assim, os discípulos voltam e dizem: mestre, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitas coisas, em teu nome nós pisamos em serpentes. E o Senhor fala que sim, se não fosse eu que estive aqui orando por vocês. Queridos, Jesus é o que importa na nossa vida. As heresias, as nossas besteiras não importam. A força do nosso braço até nos ajuda, mas não é isso que é importante. Sabe por quê? Porque Cristo é o que realmente importa. E Paulo diz assim no versículo 7, vamos ler junto? Mas o que para mim era, vamos lá? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Queridos, todas as vezes que eu vou visitar alguém, eu pergunto para a pessoa quem é Cristo na vida dela. Hoje de manhã o pastor Luiz disse que quando ele vai atender alguém, ele pergunta para a pessoa quem é Deus na história dela, para ele saber, como psicólogo, a importância que Deus tem. Quando eu vou visitar alguém, eu pergunto: quem é Jesus Cristo para você? Porque, queridos, dependendo da resposta, a abordagem vai ser uma, ou a abordagem vai ser outra. Paulo tinha isso como uma verdade tão absoluta, que ele usa uma expressão idiomática que tinha muito naquela época para os marinheiros, que os marinheiros, na hora que acontecia algum problema e o navio ia a pique, eles diziam assim: olha, é melhor jogar tudo fora e preservar a nossa vida do que afundar com esse ouro, porque as pessoas carregavam ouro, carregavam riqueza, pedras preciosas. Joga tudo do navio para poder ficar com a vida. Todo o orgulho de Paulo um dia foi quebrado, quando ele estava andando e ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, queridos, tudo que era mais importante na vida de Paulo, Paulo considerou como lixo,
como refúgio, e a palavra refúgio pode ser traduzida assim, como esterco, como aquilo que não presta para mais nada, porque agora ele se encontrou com Cristo, agora ele encontrou aquilo que dá sentido para a vida dele. Irmãos, nós não podemos passar a vida dentro de uma igreja, nós não podemos ter uma vida religiosa, se nós não tivermos Cristo, porque o conhecimento de Cristo é que vai mudar a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja aqui pode trabalhar muito, ministério de casal, ministério de ação social, o tanto de ministério que for, mas essa igreja aqui não pode salvar a tua alma. A tua alma não pode ser salva, a não ser que a cruz de Cristo faça sentido para você. E Paulo entende isso, e ele diz assim: sim, devera, considero tudo como perda. Irmãos, e tudo para Paulo quer dizer tudo mesmo. Paulo abriu mão da sua religião, Paulo abriu mão das suas convicções, Paulo abriu mão daquilo que ele acreditava até então. Paulo era um intelectual, Paulo era um conhecedor, Paulo falava grego, porque quando Alexandre o Grande dominou uma época o povo, ele obrigou o povo a aprender grego. Paulo aprendeu grego e assim mesmo se manteve fiel ao judaísmo. E Paulo olha a vida dele toda e fala assim: rapaz, nada disso vale mais, não tem mais. Sabe por quê? Por aquilo que o pastor Luiz falou aqui no começo do culto: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, porque em nós não pode haver justiça própria. Queridos, por melhor que você seja, por mais crente que você seja, não pode haver. Eu tinha um colega que dizia assim: se fulano for para o céu, eu não quero estar no céu com ele não, porque ele não é digno. E eu ouvi aquelas palavras e dizia assim: meu amigo, se Deus me colocar no céu, em qualquer lugar, eu vou ficar feliz da vida, pode ser com quem for, pode até o Hitler estar lá no céu. Se eu estiver no céu, eu vou virar amigo do Hitler, porque o céu não pode ser produzido pela igreja, o céu não pode ser produzido pela religião, o céu é dado por Jesus, pelo conhecimento de Cristo e pela entrega ao Senhor. E Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Irmãos, você conhece Jesus? Você que está fazendo parte dessa comunidade, você que está bebendo aqui, você que está aprendendo aqui, você que vai em encontro de casais, você que usufrui de toda essa estrutura, e daqui a um tempo vai estar usufruindo de mais uma estrutura ali atrás, que vai ser feita para o nosso conforto, para o nosso cuidado. Você conhece Cristo? Jesus Cristo é algo mais importante da tua vida, ao ponto de você parar e falar assim: olha, daqui para frente, tudo que eu construí, eu considero como lixo. Sabe aquela casa? É lixo. Sabe aquele emprego público dos meus sonhos? É lixo. Sabe aquilo que para mim era muito importante, todo o meu conhecimento intelectual adquirido após anos de estudo? É lixo, porque eu encontrei Cristo. Cristo pode usar tudo isso, queridos: a tua casa, o teu dinheiro, a tua inteligência, a tua intelectualidade. Mas se você pauta a tua vida cristã na tua justiça e não em Cristo, não vai. Porque se tem alguma coisa que importa na vida, queridos, é Cristo. Esses 2 dias nós ficamos lá e refletimos muito sobre casamento, e nós percebemos como a nossa esposa é importante, mas Cristo é mais importante do que ela. Aliás, Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. Irmãos, para concluir, as nossas heresias não importam diante de Deus. Os teus achômetros, sabe aquele negócio? Ah, pastor, eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que tem que ser assim. Ó, pastor, no aniversário da igreja, eu acho que o culto assim, Deus vai aceitar. Irmãos, o teu achômetro, ele não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. Nem a circuncisão, que era algo muito importante para o povo judeu, Paulo diz que não interessa se o coração não for circuncidado. Nem o teu batismo
é mais importante do que a tua conversão, porque o teu batismo você pode chegar aqui e fingir. Você pode chegar e fingir. Eu tenho um amigo que casou faz uns 4 anos. E encontrou uma esposa crente, presbiteriana, de família presbiteriana, de pai presbiteriano. E quando ela foi conversar com o pai disse assim: eu deixo, mas ele tem que ser batizado na igreja presbiteriana. E ele falou: o que precisa? Ele foi lá no pai, o pai deu de presente para ele uma Bíblia de Genebra. Ele pegou a Bíblia e leu a Bíblia e aprendeu vários conceitos da Bíblia, foi lá e se batizou e casou com a moça e nunca mais foi para a igreja. Porque não é isso que interessa, queridos, porque aquele coração não foi circuncidado. A força do teu braço também não interessa. Você pode gastar os teus melhores dias, os teus melhores anos aqui na igreja, trabalhando, irmãos, e tem gente que trabalha muito. Queridos, eu tenho 30 anos, e para hoje eu estar aqui, pregando, pastor, vocês que não conhecem a minha história, não têm noção, o tanto que algumas pessoas aqui trabalharam muito, o tanto que algumas pessoas tiveram que ficar me ligando várias vezes, o tanto que algumas pessoas tiveram que ficar me proibindo andar de moto, porque eu andava rápido demais e podia morrer a qualquer momento, o tanto que algumas pessoas tiveram que sentar e chorar comigo, para que eu permanecesse no caminho. Mas nem isso vale a pena se essas pessoas não tiverem Cristo. O único capaz de te dar a vida eterna é Cristo. E você que está vindo agora, você que é um visitante, você que olha tudo isso aqui, não se encanta com isso não, queridos, porque tudo isso aqui é para te dizer essa palavra: Jesus Cristo ama você. E a tua história pode ser mudada se você tiver um encontro com a cruz, se entregar ao Senhor e considerar todo o resto como lixo. Você já entregou a tua vida para Jesus, irmãos? Você é crente? Eu posso te chamar de irmão, porque nós temos um pai em comum? Ou eu tenho que chamar de ei, de bicho, de cara, de brother? Ou você é o meu irmão? Você está disposto a considerar como lixo tudo aquilo que é mais importante para você? Porque se você não tiver, não se engane, você ainda não teve Cristo. Porque ou Cristo chega e arrebenta com todas as estruturas e faz tudo novo, ou Cristo não chegou. Sabe por quê? Porque Mateus 16:24 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer seguir, querido? Você quer fazer parte do privilégio de viver em igreja? Faça, é muito bom. Crie os seus filhos aqui, que é o melhor lugar para criar os filhos, é aqui, eu sou prova disso, porque eu tenho um pai não crente, que um dia resolveu criar eu e a minha irmã na igreja. Quando eu perguntei para ele depois de adulto, ele disse assim: porque eu ouvia falar que a igreja é o melhor lugar para criar filhos. Glória a Deus por isso. No entanto, meu pai ainda não tem Cristo. Um filho pastor, uma filha crente, outro filho crente, uma mulher crente, rodeado por crente, mas não tem Cristo. Porque não é isso, só não importa, queridos. Irmãos, ou nós nos entregamos a Cristo verdadeiramente, ou nós vamos brincar de ser crente. Ou nós nos entregamos a Cristo verdadeiramente, ou você vai provar só superficialidade. Isso aqui, queridos, que você vê aqui domingo, a beleza de olhar aqui os irmãos e a Nayara conduzindo o louvor aqui, isso aqui é só superficialidade, tem algo a mais. Isso aqui é só o que se apresenta como reflexo daquilo que está no coração dela. A alegria que ela está dizendo aqui, que tem vontade de pular e gritar, não é porque ela gosta de pular e gritar, até mesmo porque ela não gosta nem de pular e nem gritar. Quem conhece a Nayara sabe disso. É porque ela está refletindo o Cristo que está na vida dela. Você já tem Cristo? Cristo já fez sentido para você? Se ainda não fez, irmão, busque e peça misericórdia, porque Deus vai ter misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia. A palavra aqui não é para dizer assim: vem para cá que você vai encontrar Cristo, porque se você só vai encontrar Cristo se Cristo deixar ser encontrado. A palavra é: não pense que isso aqui é Cristo, não pense que as nossas heresias,
Não pense que a força do nosso braço é o que é mais importante. Até mesmo porque a heresia passa, vem uma, vai outra, muda. Até mesmo que a força do nosso braço acaba. Um dia nós vamos ficar velhos. E um dia vamos ficar sem força. Mas Cristo permanece. Porque só importa o que importa. E o que importa é Cristo. Amém? Abaixa a tua cabeça e ora. E fala com o Senhor.